Abra o arquivo livro02.max. Esse arquivo contém o livro que nós produzimos nas aulas anteriores. Então, antes de fazer qualquer modificação nesse livro, eu vou salvar este arquivo como livro07.max. Muito bem, vamos digitar M no teclado para selecionar o material editor e vamos começar a fazer a aplicabilidade das folhas. Clique em Material, clique em Bring Basic Parameters, em Diffuse vou escolher o botão None. Clique em Bitmap e em Bitmap nós vamos achar a pasta 3ds Max 2010. Vamos buscar as imagens. Vamos voltar aqui. Livro, as imagens. Então agora, lembre-se que eu estou trabalhando com as folhas do livro. Então selecione o arquivo folhas, clique em abrir. Muito bem, vamos aproximar aqui do livro e vamos clicar em Show Map Viewport. Show Map Viewport, nós temos que fazer aqui algumas adaptações. Entre as adaptações, selecione o livro, vá no painel Modify. No painel Modify, vamos escolher a ferramenta UVW Map. Clique em Box. As folhas já estão aparecendo, mas nós vamos ter que fazer mais adaptações. Então, voltando para o material editor, em Bitmap Parameters, clique em View Image. View Image, nós vamos ter aqui então que fazer uma adaptação para a aplicabilidade das folhas. Feche essa janela e escolha a opção Apply. Repare que as folhas elas estão aplicadas. No entanto, a aplicabilidade dessas folhas ela dá uma distribuição errada de como que elas deveriam estar. Neste caso, nós vamos ter que readaptar o posicionamento destas folhas. Eu posso fazer tanto utilizando os parâmetros da própria textura, como em UVW Mapping. Por exemplo, se eu clicar no sinal de mais e em Gizmo, escolher a opção Select and Rotate, eu posso rotacionar a figura. Por exemplo, ou eu posso fazer esse parâmetro por aqui mesmo. Vamos fazer o parâmetro voltado para a própria textura, para que eu não afete as outras texturas. Vamos fechar aqui então o VW Mapping. Para resolvermos esse problema, então vamos selecionar o livro e dentro de Coordinators eu vou escolher em W e vou digitar 90. Repare que eu digitei 90 e agora eu tenho a aplicabilidade das folhas, da textura que lembrará as folhas no livro. Vamos fazer aqui a renderização. E aqui eu tenho já uma condição que lembra as folhas. Eu ainda poderia fazer, ainda no material editor, vamos voltar, Go to Parent, mais uma vez, Go to Parent. Lembre-se que eu estou trabalhando com material. Clique mais uma vez em Material e em Maps. Selecione e arraste em direção ao Bump. E clique em Instance. Todas as modificações que eu fizer aqui, jogarei para o Bump. Vamos deixar esse Bump igual a 60. O Bump igual a 60... como que você pode perceber, ele dará esses frisos com mais detalhe, lembrando literalmente as folhas. Então, se você fizer a renderização, e se fizermos uma renderização próxima do livro, você vai ver que o Bump, ele dará essa expansão, lembrando as folhas. Repare aqui você. Muito bem. Vamos salvar este arquivo como livro07.max. Abra o arquivo livro07.max. Vamos salvar este arquivo como livro
08.max. Vamos digitar M para abrir o material editor e dentro de materiais, de capa frente, vamos clicar em materiais. Vamos escolher em Maps, Diffuse Color, clique no botão None, clique no botão Bitmap, escolha a capa da frente, clique em abrir. Em Bitmap Parameters, Apply, clique em visualizar, então vamos coletar a parte da imagem que nós desejamos que apareça na nossa Bíblia. Vamos fechar esta janela. Repare que se eu clicar em Show Map in Viewport, eu não vou ter aqui, no primeiro momento, a imagem que eu apliquei. Para isso, eu devo ir no painel Modify, o VW Mapping, eu vou desligar a lâmpada e retornar a ligá-la, para que a ferramenta reative os seus cálculos e aplique a imagem. Então, eu vou digitar M novamente no meu teclado e em Coordinates, em W, eu vou digitar igual a 90. E aí eu tenho a capa da Bíblia aplicada no livro. Vamos para o Go to Parent. Lembrando que em Diffuse Color eu vou clicar e passar para Bump. E peço Instance. Todas as modificações que eu fizer aqui também estarão aqui. Vou deixar este instância igual a 60. E vamos ver como é que fica a renderização da nossa Bíblia. O livro já está ficando bastante interessante. Eu vou agora para a opção Go to Parent. E o mesmo procedimento eu faço para a lateral. Clique em Materiais. Em Diffuse. Clique em Map. Bitmap. Vamos colocar aqui lateral do livro. Vou clicar em Abrir. Ok. Show Map. Clique em Apply, visualizar a imagem. Vamos selecionar a parte que eu quero que venha a dar destaque no livro. Repare que eu não estou utilizando toda a figura. Essa é uma das vantagens do Crop Placement. Um pouco mais. Fecha a janela. Go to Parent. Ok. Em Maps. Vou selecionar aqui Diffuse Color. Vou passar para Bump. Clique em Instance, vou deixar igual a 60, ok? E vamos ver como é que está ficando. A aplicabilidade da nossa textura. Lembre-se de desligar a luz e religar a luz. A nossa textura ela está apresentando problemas. Então, em lateral do livro, clico na figura, em Coordinates, vou digitar aqui 90. E então eu já tenho a aplicabilidade da capa. Mas repare que ela está invertida. Ok? Então, vamos digitar menos 90. Agora ele acerta no posicionamento ideal, ok? A borda do livro. Então, se nós fizermos a renderização, nós já vamos ver aqui a borda do livro bem aplicada. O mesmo procedimento eu vou fazer para a capa do fundo. Então, eu vou em Go to Parent novamente, vamos colocar para a capa do fundo, clicar em Materiais, em Diffuse, Bitmap, capa do fundo, clico em Abrir, Go to Parent, vamos clicar em Maps, clico e arrasto para colocar no Bump, deixando a opção Instance. Vamos passar aqui igual a 60, aí todo o bump é igual para todo o livro, ok? Go to Parent novamente, lembrando que clicando novamente em capa do fundo, Show Map in Viewport, ok? Capa do fundo, Apply, visualizar a imagem, faço a coletânea da imagem da porção que eu quero, fecho aqui e desligando a luz e religando, eu tenho então a textura aplicada no livro. Vamos então salvar este arquivo como livro 08.max e aí você poderá em casa visualizar o livro na sua forma íntegra.